Olá, tudo bem? Mais uma vez é uma enorme satisfação estar no Seminário Nacional de Tecnologia Educacional, o Senated, e dividir o espaço com especialistas em tecnologia educacional que eu tanto admiro. A Cristiane Mendes, o meu muito obrigada pela oportunidade. Muito se fala em ensino híbrido, em que o aluno estuda em casa, pelo ambiente virtual de aprendizagem e nas aulas presenciais coloca em prática o que estudou. Mas como elaborar um roteiro de estudos? Que tipo de material deixar disponível para o aluno estudar? Quanto deve se investir? É viável? Essas dúvidas são muito comuns. A proposta aqui é relatar a experiência da curadoria de conteúdo como recurso para viabilizar a oferta de disciplinas híbridas, guiando o percurso formativo do aluno para que ele assuma o protagonismo e autonomia de sua aprendizagem em ambiente EAD. Como experiência, trago a política educacional do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, que com formação humanista é centrada no protagonismo do aluno. E o protagonismo do aluno é pautado em 4 bases: profissional ético, transformador, sintonia com a realidade do seu tempo, formação teórico-técnica de excelência e perfil inovador e empreendedor. Importante lembrar da afirmação do professor Moran, lá em 2015, de que as instituições mais inovadoras procuram integrar algumas dimensões importantes no seu projeto político-pedagógico, tais como projeto de vida, valores e competências amplas como conhecimento e aspectos socioemocionais, bem como o equilíbrio entre aprendizagens pessoal e grupal, uma vez que aprendemos tanto sozinhos quanto com os outros. Alinhado a isso, a opção foi um percurso formativo com momentos presenciais e virtuais, caracterizado pelo ensino híbrido, com mobilidade e conectividade, o que resultou em um plano de ensino estruturado para nossos 8 campi, com a mesma ementa, mesmo conteúdo programático e mesmo material didático em cada disciplina ofertada nos cursos de graduação com disciplinas híbridas. Por percurso formativo, entende-se no âmbito da política educacional salesiana a criação e o fomento de uma cultura da qualidade que estimule o aluno a atingir um nível de excelência. Nesse sentido, destaca-se a preponderância de que o aluno seja protagonista do seu percurso formativo ao desenvolver a aprendizagem, aplicar o conhecimento, desenvolver o trabalho colaborativo e empregar sistemas abertos de pensamento. A mediação pedagógica evidencia o papel do aprendiz e o fortalece como protagonista de atividades que lhe permitirão aprender e atingir seus objetivos, o que confere ao papel do professor, bem como aos novos materiais e elementos com que deverá trabalhar para crescer e se desenvolver um novo colorido. Aqui, o modelo de ensino híbrido adotado em cursos de graduação presencial atende à Portaria 1428 de 2018, que permite que se cumpra 20% da carga horária total na modalidade de educação à distância. A opção foi por ofertar um pequeno percentual de cada disciplina e poucas disciplinas por curso são totalmente ofertadas à distância. Só o projeto integrador, que compõe o projeto de vida, é 100% presencial. De uma carga horária de 80 horas aula por disciplina, algumas delas com 16, 32 e 48 horas na modalidade à distância caracterizam o ensino híbrido, em que o estudante aprende, ao menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle deste sobre o tempo, o lugar, o caminho e o ritmo. Nas disciplinas com 64 horas presenciais e 16 horas EAD, o aluno tem 4 horas aula presenciais por semana. A 5ª aula ocorre à distância.
Nas disciplinas com 48 horas presenciais e 32 horas online, o aluno tem 3 horas aula presenciais por semana. A quarta e a quinta aula acontecem no ambiente virtual de aprendizagem. Nas disciplinas com 32 horas presenciais e 48 horas EAD, o aluno tem 2 horas aula presenciais por semana. A terceira, a quarta e a quinta aula ocorrem à distância. Em alguns semestres, os alunos podem contar com mais disciplinas de 32, 48 ou 80 horas online, e em outros semestres, com disciplinas que contemplam 16 horas online. Assim, o ensino online dá, no máximo, 20% da carga horária total do curso. Trata-se de um modelo imersivo por meio da sala de aula invertida, em que o aluno estuda via internet e também conta com a interação com professores tutores de forma online através do ambiente virtual de aprendizagem. Hoje, a informação é facilmente disponibilizada na internet e o acesso a ela está tão democratizado que é preciso profissionais especializados para selecionar o que de fato tem relevância e credibilidade. Nos cursos de graduação, o mais importante é saber qual conteúdo é mais relevante para cada tema específico das disciplinas, considerando sua profundidade e densidade, dentro do curso de que fará parte. Por isso, a curadoria ganhou destaque nas discussões teórico-acadêmicas. O modelo de curadoria adotado é o recomendado pela maravilhosa Andréia Filatro, o SSS, que divide a curadoria em 3 etapas. Em primeiro lugar, SIC, que significa buscar fontes interessantes e confiáveis. Depois, Sense, que refere-se a atribuir significado por meio de filtro, de validação, de síntese e de contextualização dos conteúdos buscados. E por fim, Share, hora de compartilhar por meio de publicação, comentários e participação. Trata-se da seleção de materiais relevantes para que o processo ensino-aprendizagem ocorra. Nossa proposta é de uma curadoria de conteúdo em que o plano de ensino estruturado é enriquecido com linguagem dialógica, tendo em vista que a comunicação didática efetiva entre quem ensina e quem aprende é uma das características mais desejadas em qualquer conteúdo educacional. Dentro dessa proposta, temos o fluxo da curadoria de conteúdo, desde a geração da demanda até seu compartilhamento na plataforma. A disciplina a ser ofertada no formato híbrido é definida pelo projeto pedagógico do curso, que é o próprio gerador da demanda. O plano de ensino é elaborado pelos professores da disciplina e especialistas em sua área de atuação, pois depende de competências comunicacionais, pedagógicas e organizacionais que, combinadas, possibilitam a oferta de conceitos alinhados aos objetivos de aprendizagem e consistentes com o projeto pedagógico do curso. Uma vez finalizado o plano de ensino, o coordenador do curso, após analisar, irá aprová-lo. E depois de aprovado, cabe ao professor ou ao grupo de professores da disciplina realizar uma pesquisa acurada e selecionar os conteúdos para elaborar o material didático, que servirá como texto base da disciplina. Selecionada uma boa biblioteca virtual disponível no mercado, esta deve ser a fonte inicial da curadoria, mas outras fontes não devem deixar de ser consideradas, desde que confiáveis, que assegurem a qualidade dos conteúdos. Nesta proposta, a curadoria de conteúdo deve ser entremeada de pequenos textos criados pelos professores em linguagem dialógica, para minimizar a distância entre estes e os alunos.
Assim, uma equipe de designers educacionais deve acompanhar os docentes para garantir que os aspectos teóricos e práticos estejam presentes, bem como a sua aplicabilidade em outros contextos, além do educacional. Preparadores de texto analisam e adaptam os textos e as atividades gerados pelos professores. O roteiro desenvolvido pelos designers educacionais, que define a sequência do conteúdo e quais interações, é encaminhado para os profissionais de programação e multimídia para o desenvolvimento das páginas web. As atividades são cadastradas na plataforma e, após a validação, ocorre a disponibilização no ambiente virtual de aprendizagem. O material didático produzido a partir da curadoria de conteúdo, neste modelo, adotou o design educacional fechado, na qual o designer educacional trabalha em uma tela vazia e toma todas as decisões relativas às partes do fluxo de aprendizagem, as regras de estruturação, as interações sociais e ao grau dessas interações, segundo critérios institucionais quali-quantitativos claros e inalteráveis. Ao todo, são 16 unidades de aprendizagem. Antes do início do conteúdo, há uma apresentação da disciplina. Depois, a cada unidade de aprendizagem, há uma introdução ao que será estudado, uma apresentação do capítulo selecionado e o respectivo link para acesso, um mapa mental, um elemento periférico cuidadosamente selecionado pelos professores e disponibilizado na caixa de ideias, e uma autoavaliação. A apresentação da disciplina contempla um texto introdutório para apresentar uma ampla visão do que será trabalhado ao longo da jornada de estudo. Esse item apresenta ao aluno uma visão geral do conteúdo, os objetivos e as principais questões que serão abordadas ao longo das unidades de aprendizagem. Sempre em linguagem dialógica, tem como objetivo encantar o aluno e mostrar a ele o quanto aquela disciplina é interessante e merece a dedicação dele. A introdução à unidade de aprendizagem corresponde a uma breve descrição do que será apresentado na unidade de aprendizagem, especificamente, assim como a relevância dos assuntos que serão estudados. Cada unidade de aprendizagem é autônoma e o professor não deve fazer referência às unidades de aprendizagem anteriores. A indicação de leitura consiste em selecionar um livro e os capítulos que serão de interesse ao aluno, de acordo com a unidade de aprendizagem, de preferência da biblioteca virtual escolhida pela instituição de ensino. Para acessá-lo, o aluno poderá escolher a melhor forma que irá atendê-lo, seja por meio do portal da instituição, por meio do link da biblioteca virtual ou por acesso mobile. Ao indicar o livro, o professor deverá criar um texto sucinto e, em linguagem dialógica, convidar o aluno para a leitura, sempre enfatizando o capítulo, incluindo o nome do livro. Caso não seja o capítulo inteiro, o professor deve citar quais páginas deverão ser lidas. Como recurso enriquecedor da curadoria, destaca-se a criação da caixa de ideias, composta por elementos periféricos como atenção, curiosidade, multimídia, reflexão, na prática, entre outros. Ao verificar a necessidade de criar um conteúdo complementar, o autor precisa compreender a essência da unidade de aprendizagem e apresentar algo relevante. Já o aluno deve encontrar no material didático elementos necessários para que a reflexão resulte em conhecimento construído, em vez de mera divagação. Na sequência, um mapa mental, ferramenta que permite ao aluno explorar os infinitos recursos do cérebro, a tomar decisões apropriadas e a entender seus sentimentos. Na curadoria, contribui como estratégia de revisão dos estudos, auxiliando o aluno em todo o curso e também nas atividades autoavaliativas e avaliativas. Para finalizar as unidades de aprendizagem,
temos atividades de autoavaliação, que permitem ao aluno reter o conteúdo e refletir sobre as informações de cada unidade de aprendizagem de forma dinâmica e interativa. Essas atividades não devem gerar quebra nos estudos, e sim complementar e desafiar o aluno. Como estratégia não avaliativa, a autoavaliação contribui no exercício da autonomia do aluno, pois ao perceber que não assimilou o conteúdo estudado, o estudante pode decidir por revisar a unidade de aprendizagem antes de prosseguir. Assim, uma autoavaliação articulada com outros elementos educacionais disponibilizados pode possibilitar ao aluno estudar o conteúdo em casa e priorizar a prática nas aulas presenciais, características da sala de aula invertida. Nas disciplinas híbridas, com 32 ou 48 horas online, apesar da natureza fechada do design educacional, há feedbacks personalizados e contextualizados. Assim, o professor tutor acompanha o aluno durante todo o percurso, uma característica do design educacional contextualizado. Um projeto de identidade visual tem como objetivo configurar um sistema de símbolos gráficos e todo tipo de comunicação visual que acompanhará a imagem pública da organização. Com base nisso, essa proposta não se preocupou em oferecer apenas uma experiência estética ao aluno, mas, sobretudo, funcionalidade no material didático. Qualquer tipo de comunicação visual persuasiva ou informativa, desde outdoors até anúncios de nascimento, deve ser visto como algo que incorpora forma e função, como uma integração entre o belo e o útil. Por ser um conteúdo didático essencialmente digital, essa funcionalidade resumiu-se a proporcionar um material que atenda os seguintes critérios: facilitar o aprendizado do conteúdo, possibilitar sua utilização em diversas plataformas, como desktop, tablets e celulares, e ter identidade visual coerente com sua proposta. Observando-se que o conteúdo da curadoria é constituído de um conjunto de materiais de diferentes tipos midiáticos, como livros, artigos, vídeos e áudios, optou-se por disponibilizá-lo de forma sequencial em uma página web em cada unidade de aprendizagem, na qual se referencia e se disponibiliza o conteúdo externo em hiperlinks. As páginas web das unidades de aprendizagem 1 a 16 foram sequenciadas conforme a proposta pedagógica do conteúdo e disponibilizadas no ambiente virtual de aprendizagem. A mídia digital interativa é um fenômeno que nasce à volta das novíssimas tecnologias de comunicação e passa a depender de outros meios de materiais de comunicação. Por isso, as unidades de aprendizagem foram criadas pensando no núcleo desse processo interativo, no qual os alunos das disciplinas híbridas poderão expandir seu conhecimento com conteúdos multimediáticos. Objetivando uma leitura agradável e uma boa experiência em diversos equipamentos digitais e tamanhos de tela, a equipe optou por páginas responsivas, que vão além de adaptar o layout apenas ao tamanho da tela. Em sua forma ampla, podem expandir o conteúdo conforme as características do aparelho e acomodá-lo de modo acessível nos diferentes meios eletrônicos. Esteticamente, a identidade visual muito particular de cada instituição de ensino deve ser a referência para a criação da arte das páginas, de modo que assim os parâmetros visuais dialoguem com os valores da instituição. Neste nosso exemplo do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, o azul é a cor principal e o cinza, o turquesa e o branco são as cores secundárias. Algumas imagens também receberam tratamento em azul, exceto os mapas mentais e a imagem do background de acesso aos livros digitais, para dar ao material de estudo um aspecto agradável e ajudar a despertar a satisfação do aluno sobre a leitura e seu aprendizado.
As autoavaliações foram criadas no software educacional Hot Potatoes, ferramenta livre de ensino voltada à elaboração de avaliações em formato web. Com isso, obteve-se uma diversidade na oferta destas atividades que desenvolvem habilidades metacognitivas. Assim, o exercício torna-se mais lúdico e, ao mesmo tempo, o aluno valida se o aprendizado foi concretizado, pois com respostas automáticas pode obter um feedback logo que termina a atividade. Antes de falarmos do sistema de avaliação, para uma melhor compreensão das siglas utilizadas, importantes para a integração entre os sistemas, temos: a primeira letra refere-se ao tipo de avaliação, atividade ou prova. A segunda, ao nome da atividade, aqui, atividade de sistematização. E a terceira relaciona-se à modalidade em que a avaliação é aplicada, presencial ou à distância. O número refere-se às etapas 1 ou 2. Considerando que são disciplinas híbridas, parte da avaliação ocorre online e parte presencialmente, e sua composição depende da carga horária online. Nas disciplinas com 16 horas EAD, com 4 horas aula presenciais por semana, predominam avaliações presenciais, havendo uma atividade online por etapa avaliativa. Veja, em nosso modelo, dos 4 pontos totais da nota 1, apenas meio ponto corresponde à avaliação online. Os demais 3,5 pontos correspondem à somatória das atividades presenciais. A mesma composição de atividades e de notas vale para a nota 2. Nas disciplinas com 32 horas EAD, com 3 horas aula presenciais por semana, predominam as avaliações presenciais e há 2 atividades avaliativas online por etapa avaliativa. Para essa carga horária EAD, em nosso modelo, dos 4 pontos totais da nota 1, apenas 1 ponto corresponde à avaliação online. Os 3 pontos restantes resultam da somatória das atividades presenciais. Da mesma forma que ocorre nas disciplinas com 16 horas online, a mesma composição de atividades e de notas vale para a nota 2. Nas disciplinas com 48 horas EAD, em que os alunos contam com 2 horas aula presenciais por semana, permanece a preponderância de avaliações presenciais e há 3 atividades avaliativas online por etapa avaliativa. Para essa carga horária EAD, em nosso modelo, dos 4 pontos totais da nota 1, 1,5 ponto corresponde à avaliação online. A pontuação restante, que no caso é de 2,5 pontos, corresponde à somatória das atividades presenciais. A mesma composição de atividades e de notas vale para a nota 2. Independentemente da carga horária EAD da disciplina, para completar os 10 pontos, cada disciplina conta com a pontuação da avaliação integrada, que é presencial e vale de 0 a 2 pontos. Esses 10 pontos correspondem a 70% da média, uma vez que 30% da nota é dada pelo projeto integrador, que norteia todo o trabalho feito em cada semestre e no curso como um todo. Para eficácia na unificação dos projetos pedagógicos de cursos por meio da curadoria de conteúdo, as atividades são padronizadas, como podemos verificar. A ALP é do tipo livre e ocorre na modalidade presencial. Pode ser individual ou em grupo e, como o nome diz, é livre. Não há nenhum tipo de interferência na metodologia e nos instrumentos de avaliação utilizados pelo professor. Quem elabora é o professor de cada turma e o tipo de feedback vai depender do tipo de avaliação. Assim, poderá ser intermediário, final e manual. A ARD é do tipo reflexiva e ocorre na modalidade à distância.
É sempre individual e compreende resumos, resenhas, listas de exercícios, pesquisas, vídeos e fichamentos, entre outros. É elaborada pela equipe de professores da disciplina dos 8 campi do Unisal. Há sempre um feedback intermediário que permite ao aluno conhecer seus erros e ter tempo de realizar ajustes para concorrer à nota máxima, além de um feedback após a entrega final. A correção é sempre manual e personalizada. A ASD corresponde a uma atividade de sistematização que ocorre na modalidade à distância. É sempre individual e contempla questões objetivas no padrão ENAD, formuladas pela equipe de professores da disciplina. O feedback é sempre eletrônico, porém o aluno recebe a explicação do porquê do acerto e o porquê do erro. A AFD é uma atividade de fórum de discussão que ocorre no ambiente virtual de aprendizagem. Ainda que a discussão dependa de um grupo, a participação do aluno é individual. Corresponde a um debate em que o aluno posiciona-se em relação ao tema e comenta a postagem de pelo menos 2 colegas. O tema é selecionado pela equipe de professores da disciplina. O feedback é sempre manual e a atividade necessita de forte moderação do professor tutor para que tenha sucesso. Neste modelo, o aluno conta com uma diversidade de instrumentos de avaliação, inclusive cognitivos, e mescla atividades individuais e em grupo, o que enfatiza o seu protagonismo. A proposta da curadoria de conteúdo como recurso para a sala de aula invertida preocupa-se em guiar o aluno em seu percurso formativo, tendo como foco seu protagonismo e levando em consideração suas necessidades e demandas de acordo com os parâmetros do ensino híbrido e em sintonia com a realidade do seu tempo e formação teórico-técnica de excelência, além de uma formação inovadora e empreendedora. A metodologia da sala de aula invertida permite inserir os alunos no ambiente virtual de aprendizagem de forma participativa, com a intenção de atingir os objetivos de aprendizagem de cada curso. Bom, esse foi o relato da experiência educacional EAD do Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Gostaria de agradecer a sua presença e se ainda restou alguma dúvida ou quiser conversar mais sobre esse assunto, fique à vontade para entrar em contato. Até uma próxima oportunidade.